e nós sabemos que Ele tudo sustenta com o seu poder. Nós conhecemos Jesus Cristo, sabemos que Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas muitos de nós não têm noção exata sobre quem é o Espírito Santo, qual é o seu ministério e que tipo de relacionamento Ele deseja ter conosco. Por isso, ao longo dessa série de 7 pregações, e eu já preguei 3, eu tenho ministrado à igreja e motivado os irmãos a conhecerem a pessoa do Espírito Santo, a se relacionarem com a pessoa do Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Nós sabemos que Deus Pai criou todas as coisas, que Cristo remiu todas as coisas, mas o Deus que está presente no meio de nós nesse tempo é o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus Pai mora em luz inacessível, ninguém chega onde Ele está, pecadores não entram na sua santa presença. A Bíblia nos diz que o Filho, depois de cumprir a sua missão, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Um dia Ele voltará, mas Ele não está presente nessa época no nosso planeta, no nosso ambiente, no nosso convívio. Mas a Bíblia também nos ensina que quando Jesus Cristo subiu, Ele deu uma promessa aos seus discípulos: eu vou enviar outro, e Ele estará com vocês para sempre, Ele vos conduzirá, Ele habitará em vocês, e Ele fará toda a diferença. E essa é a pessoa do Espírito Santo, que nós precisamos conhecer, que nós precisamos nos relacionar, que nós precisamos permitir que governe a nossa vida. Ao longo dessa série eu já preguei 3 mensagens. A primeira, eu já tenho Jesus, por que eu preciso do Espírito Santo? E aí nós falamos que Jesus nos ensinou isso, dizendo: é melhor para vocês que eu vá e que o Espírito venha, porque o Espírito vai abençoar a vida de vocês. No segundo momento, falamos sobre os nossos medos. Do que você tem medo quando se fala do Espírito Santo? Você tem medo de que Ele faça o que na sua vida? E ali nós vimos que tudo aquilo que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida é bom, é para o bem e nos faz bem. Não precisamos ter medo da ação dele em nossa vida. E na última semana, então, na 3ª mensagem dessa pregação, e os irmãos que aqui estavam lembram que foi um culto especial, né? Não tínhamos luz, estávamos todos aqui na luz de vela, na verdade luz de lanterna, né? Todo mundo aqui com luzes ligadas, mas o culto foi uma bênção, teve batismos, foi ótimo. E eu preguei sobre a teologia do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo e o que Ele faz em relação a nós. E hoje eu quero dar continuidade a essa série de pregações, perguntando aos irmãos: por que você deseja o Espírito Santo? Por que você o deseja? É bem verdade que ao longo dessa série eu tenho motivado os irmãos a se relacionarem com o Espírito Santo. E dentro do nosso coração pode surgir um desejo legítimo de dizer: eu quero conhecer mais o Espírito Santo, eu quero ter uma vida mais no Espírito Santo, eu quero andar com Ele. Mas também é bem verdade que muitas vezes o inimigo de nossas almas usa esse desejo, que é um desejo legítimo, um desejo singelo, um desejo que nasce de uma compreensão e de uma fé genuína, e transformar isso num aspecto de vaidade. E pode acontecer conosco o que acontece com muitas pessoas, que começam a olhar para os grandes bastiões da fé que existem por aí e dizer: puxa vida, eu queria ter uma fé como a fé de Billy Graham. Ou eu queria ser usado para operar milagres como Jonathan Edwards foi no seu tempo. Ou eu queria ser alguém, um pregador tão eloquente quanto John Wesley. Ou eu queria ter a possibilidade de levar tantas pessoas a Cristo como Charles Haddon Spurgeon levou. Eu queria ser como essas pessoas. E aí, sem perceber, às vezes dentro do nosso coração, nós começamos a desejar o Espírito Santo pelo motivo errado. Porque nós não queremos o Espírito Santo agindo em nossa vida para que Ele faça conosco o que Ele quer fazer conosco. Mas podemos cair no erro de querer o Espírito Santo para que Ele faça em nós aquilo que nós queremos ser. E esse é um perigo. Por que você deseja o Espírito Santo? Será que você diz assim: eu quero o Espírito Santo porque eu quero fazer milagre, eu queria um dia ser usado para fazer milagre, se eu fizesse um milagre todo mundo ia gostar de mim, ia achar que eu sou especial, que eu sou maravilhoso, então o Espírito Santo me dá poder para fazer milagre? Será que é isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida? Será que o Espírito Santo quer ser instrumentalizado para engrandecer o nosso nome? Ou é o contrário? Ele quer nos instrumentalizar para engrandecer o nome de Cristo?
Será que nós estamos desejando o poder do Espírito Santo por motivos ilegítimos? Há um texto da palavra que nos desafia nesse sentido. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. E é um texto muito abençoador da palavra, que nos chama a prestar atenção por que nós desejamos o Espírito Santo. Olha o que diz esse versículo: o mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos por ter dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. No início desse culto, lemos um texto de Romanos capítulo 12 que diz: o Espírito Santo derramou sobre a igreja dons diferentes. E cada um de nós tem habilidades especiais que recebemos do Espírito Santo. Falamos um pouco sobre isso semana passada, quando falamos sobre a teologia do Espírito. É Ele que derrama os dons sobre a vida da igreja. Mas o texto que lemos no início de Romanos 12 nos desafia nisso também, porque diz: os dons são derramados para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado, e o Espírito Santo não quer se apoderar de nossa vida para que nós façamos o nosso próprio nome, mas Ele quer ter domínio sobre nós, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que a obra de Deus seja realizada, e para que nós, ainda que sejamos usados poderosamente nas mãos deles, nos mantenhamos na posição humilde de dizer: Senhor, eu sou apenas teu servo, que o Senhor me use conforme a tua vontade, que não seja o meu nome, mas que seja o teu. A oração de João Batista, quando foi confrontado por seus discípulos, que lhe diziam: olha, Jesus Cristo está batizando gente, Ele está pregando, multidões estão seguindo, você não tem ciúme de Jesus Cristo? O que João Batista falou? Importa que Ele cresça e que eu diminua. E mais, João Batista olhou para os seus discípulos e disse: deixem de me seguir e sigam a Ele, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o foco. Nós precisamos aprender a desejar a ação do Espírito na nossa vida, para Ele nos transformar em servos, em pessoas que vivem na sua perspectiva e não para benefício próprio. Então vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 8, e eu quero compartilhar com você uma história muito interessante da palavra. Atos capítulo 8, do verso 4 até o verso 25. E nós vamos ver aí a história de um homem que desejava a ação do Espírito em sua vida, mas pelos motivos errados. E através da vida dele eu gostaria que nós fizéssemos essa leitura sobre nós mesmos. Por que nós desejamos a ação do Espírito em nossas vidas? Atos capítulo 8, verso 4. Quem achou, diga amém. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia alguns anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhe levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam o que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles.
Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, paravam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Amém? Esse texto nos narra uma história do início da igreja, quando a igreja começou a se espalhar e sair da cidade de Jerusalém, se alargando pelos caminhos para os quais Deus a enviava. É bem verdade que o que motivou a igreja a sair de Jerusalém foi um homem instrumento de Deus, uma perseguição de Herodes, que se colocou contra o povo de Deus. Então o povo de Deus precisou se afastar da cidade de Jerusalém. Havia acontecido há pouco tempo o fato marcante de que um jovem chamado Saulo havia segurado nas suas mãos as roupas daqueles que estavam levando ao martírio o primeiro mártir da igreja, um homem chamado Estevão, um pregador excelente que pregava a mensagem com grande poder. E depois da morte de Estevão sobreveio grande perseguição sobre a igreja, tanto por parte das autoridades romanas, quanto por parte das lideranças judaicas. E então, algumas das lideranças da igreja que ficava em Jerusalém, precisaram se mudar, ir para outros lugares e para outras cidades. A Bíblia nos conta que dentre esses homens que foram para outros lugares, estava um homem chamado Filipe, que parece meu homônimo, mas não é, porque o meu Filipe é com E e o dele é com I. Este homem chamado Filipe foi então conduzido pelo Espírito Santo a um lugar onde ninguém gostaria de ir, a Samaria. À época, os irmãos lembram bem e conhecem também a história da mulher samaritana, que havia uma rixa tenebrosa entre judeus e samaritanos. E os judeus não gostavam de nem passar na região de Samaria. Mas Filipe não apenas foi para aquela região, como ali se estabeleceu e começou a anunciar a mensagem de Deus. Filipe era um dos diáconos da igreja, o que nos mostra que na linguagem das escrituras sagradas e no contexto bíblico, a função do diácono não é apenas fazer reunião para resolver problema de igreja, nem tampouco servir o pão e o cálice na ceia, mas a função dos diáconos está intimamente ligada com os serviços de ação social, porque os diáconos serviam às mesas, e também ligados à pregação do evangelho, porque tanto Estevão, que acabara de morrer, sendo mártir por causa da pregação do evangelho, era um diácono, e agora Filipe também é um pregador, um missionário, que é também um diácono da igreja, e ali ele está em Samaria anunciando o evangelho, e coisas maravilhosas estão acontecendo. O Espírito Santo está usando a vida de Filipe com poder para anunciar a palavra. Pessoas possuídas por espíritos imundos estão sendo libertas, pessoas estão conhecendo a Cristo, se convertendo, a obra do Senhor está indo muito bem em Samaria, algo que ninguém pensou que pudesse acontecer. Como que esses samaritanos, um povo tão distante da lei de Israel, tão distante dos princípios que Moisés ensinou, poderia abraçar com tanta efusão a mensagem do Evangelho de Cristo? Mas eles fizeram isso, se converteram, e havia grande alegria na cidade, porque Filipe estava pregando o Evangelho ali. O poder do Evangelho era tão grande, que um homem enganador, um falsário, um falso mágico chamado Simão, ao ouvir a mensagem do evangelho, ele entende a mensagem e também se submete à mensagem do evangelho. Levanta a mão numa daquelas reuniões e diz assim: Filipe, eu entendi que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida e eu quero ser batizado. E Filipe então recebe a confissão daquele homem, o batiza em nome de Jesus Cristo, ele é batizado e agora ele passa a fazer parte da comunidade dos cristãos de Samaria. Ele está ali, é um membro da igreja, é alguém que faz parte da comunidade.
É alguém que, como diz o texto que nós acabamos de ler, seguia Filipe por todos os lugares onde ia. Não era apenas um membro da igreja de Samaria, mas era um membro dedicado, um membro que gostava do seu pastor, um membro que estava ao redor dele e que o auxiliava nos sinais e maravilhas que Filipe realizava. No entanto, este homem permitiu que dentro do coração dele surgisse um desejo perigoso, que é o desejo que nós queremos falar essa noite, o desejo de ter o Espírito Santo para servi-lo, e não o desejo de ter o Espírito para se tornar um servo. Eu quero refletir em 3 princípios que eu aprendo com esse texto, e assim rapidamente nós vamos refletir sobre essa palavra, para que esse texto entre no nosso coração e nos motive a transformações que talvez nós precisemos. Primeira coisa que esse texto me ensina: o desejo pelo Espírito Santo deve levar à abnegação e não à autopromoção. Fale junto comigo: não a nós, não a nós. Lembra do Salmo 115? Tem um hino, né? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Porque não é a nós, não é a nós a honra e a glória. O desejo pelo Espírito Santo não vem para a autopromoção, mas vem para a abnegação. Qual era o apelido de Simão na cidade de Samaria? Ele é o grande poder de Deus, e certamente ele ia continuar sendo conhecido como o grande poder de Deus. Sabe por quê? Porque todos que olhassem para ele iam dizer: este homem era um mago, envolvido com magia, um homem aqui que enganava muitas pessoas, era o malandro mais malandro de Samaria. Mas agora ele teve um encontro com Cristo e a vida dele foi transformada. E as pessoas iriam dizer não que ele era o grande poder de Deus, mas que ele era um sinal do grande poder de Deus. Ele era um testemunho do grande poder de Deus. Ele era alguém sobre quem Deus derramou o seu grande poder. De fato, ele ia continuar sendo conhecido da cidade como alguém em quem Deus derramou o seu grande poder. Mas ele não se contentou com isso. E ele falou: puxa vida, todo mundo aqui me conhecia, porque eu era alguém usado para realizar coisas prodigiosas. Só que antes eu fazia isso com mentiras, ilusões. Talvez Simão fosse um ilusionista, fosse alguém que lidasse com elementos químicos, que criavam efeitos que deixavam as pessoas da sua época maravilhados com aquilo que ele fizesse. Mas no coração dele ele sabia que ele trabalhava com a mentira. E agora passa no coração de Simão um pensamento errado. Ele pensa assim: eu ainda quero essa fama, eu ainda quero esse título, eu ainda quero ser conhecido como alguém poderoso, mas agora eu quero fazer isso por meio da verdade. Então será que eu não consigo comprar o poder do Espírito, para que eu possa ser também instrumento da realização de grandes coisas, como tenho visto Filipe fazendo, como tenho visto Pedro e João, que aqui chegaram, também fazendo? E aí ele permite que esse sentimento encha o coração dele. Meus irmãos, o desejo pelo Espírito Santo deve gerar em nós abnegação e não autopromoção. Eu fui um jovem pregador. A primeira vez que eu preguei na igreja eu tinha 16 anos. Não sei o que passou na mente do pastor que permitiu que eu com 16 anos trouxesse uma palavra à igreja no domingo à noite. Mas talvez ele viu em mim alguma coisa que nem eu via. E graças a Deus porque ele viu isso, porque hoje estou aqui e vivo da pregação do Evangelho. Mas quando eu comecei a pregar, eu olhava para os outros pregadores e dizia assim: eu quero pregar como aquele cara. E às vezes eu copiava as mensagens, sabia? Eu ia lá, copiava, dava uma fingida assim, falava: ó, eu vou pregar isso aqui. Vou usar aquela desculpa dos pregadores. Já viu a desculpa dos pregadores? Hoje quero falar com os irmãos um texto que aprendi a ler com Hernandes Dias Lopes. Quando você vê alguém dizendo assim: eu aprendi a ler esse texto com Hernandes Dias Lopes, pode ter certeza que ele foi no site do Hernandes Dias Lopes e fez download, né? Pá! E está pregando uma mensagem que não é a dele. E por muito tempo eu falei como eu queria ter a eloquência de Caio Fábio. Lembra do Caio Fábio dos anos 90? Aquela eloquência, ele começava a falar e hipnotizava a gente ficava assim, maravilhado. Um grande pregador do início da minha fé, Ed Renekiewicz. Lembra quem foi Ed Renekiewicz? Um pregador assim, com uma mensagem ferina. Ele era ácido, lembra que ele era ácido?
Ele tocava assim nas feridas da gente. A gente ia ouvindo ele pregando e ia machucando a gente. Pessoas com uma eloquência maravilhosa. Pessoas que falavam otimamente da palavra. Quando eu olhava Hélio Schwartz Lima pregando, pregações narrativas, ele chegava aqui e falava, começava a pregar dizendo assim, sabe, ontem de manhã eu acordei para comprar um pão, e quando veio, foi 2 horas dele falando, você estava ali com ele, você nem viu que ele pregou, e ele já disse amém. Ele pregou? Pregou, tão natural, tão empático, tão sábio em comunicar a mensagem com leveza, com tranquilidade. E eu olhava para esses pregadores e disse, um dia eu vou pregar que nem esse povo. E sem querer, sabe qual sentimento entrou no meu coração? O sentimento de que eu posso. Eu talvez um dia quero receber um convite para pregar num congresso. Eu quero receber um convite para ir em determinado lugar. Eu quero um dia que alguém pague a minha passagem de avião para eu ir lá pregar. E aí de repente, ao invés de querer ser servo do Senhor, nasce no coração de um jovem pregador o desejo de usar o dom de Deus, o poder do Espírito, a capacidade que Ele nos dá para parecer bom. Meus irmãos, nós não precisamos nos perfazer. Ninguém precisa saber da sua inteligência, da sua eloquência, da sua capacidade. A sua capacidade não serve para nada. Posso ouvir um amém? Amém. Não serve para nada. Mas eu toco guitarra muito bem, eu sou maravilhoso. Para Deus você não é nada. O seu toque de guitarra não serve para nada. Agora os seus dons e os seus talentos, quando submetidos à vontade de Deus, eles podem ser usados poderosamente. Mas se o sentimento do seu coração não for glorificar a Deus, ao invés de ajudar, sabe o que você vai fazer? Você vai atrapalhar. Você vai ser um estorvo. Então não permita que o desejo pelo reconhecimento, pela admiração das pessoas, para que as pessoas te considerem espiritual, não leve em conta essa necessidade de criar uma reputação para você. Eu quero ser conhecido como o cara que mais conhece a Bíblia dessa igreja, eu quero ser conhecido como a pessoa que mais ora. Você acredita que tem gente com vaidade de oração? Não, eu quero ser reconhecido como a pessoa que mais ora. Puxa vida, a oração é uma coisa tão humilde. A pessoa quer se envaidecer por uma coisa que é reflexo de humildade. Gente, percamos esse desejo. O desejo por mais de Deus, mais do Espírito da nossa vida, deve ser para nos transformar cada vez mais servos. E não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja glória. Amém? O próprio Jesus falou disso num texto que nós já lemos nessa série, em João 16,14, quando ele diz, o Espírito me glorificará. E esse é o papel do Espírito na nossa vida, glorificar a Cristo, não glorificar a mim e a você. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que o desejo pelo Espírito Santo deve levar à completa submissão e não ao controle. Submissão e não controle. Quando Simão percebe que os líderes da igreja de Jerusalém chegam em Samaria, ele fica impressionado com aquilo. Imagine, na época, Pedro e João eram as grandes colunas da igreja. O livro de Atos narra isso, né? Diz que Pedro, João e Tiago eram as colunas da igreja, eram líderes primazes na igreja. E quando esses homens tão sábios, tão cheios do poder de Deus, tão capazes, se movem de Jerusalém para ir até Samaria, para ver o mover de Deus que ali está acontecendo, isso enche o coração de todos os crentes daquela igreja de alegria. É como se o presidente da Aliança Batista Mundial, ou como se o maior pregador aí dos tempos atuais, resolvesse vir aqui na igreja do aeroporto para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo na igreja do aeroporto? Seria para nós uma coisa impressionante. O que essa pessoa tão elevada, né, um líder tão proeminente na igreja está fazendo aqui? Alguma coisa ele viu aqui. E de fato, Pedro e João testemunham dos milagres que estão acontecendo lá. Eles se impressionam com isso, porque eles não imaginavam na época que seria tão rápido essa expansão do evangelho, chegando primeiro aos samaritanos, depois aos gentios, e chegando em gente que nunca tinha ouvido falar sobre Moisés, que começou a ouvir falar sobre Jesus. Eles não imaginavam que seria tão rápido, mas aquilo aconteceu rápido e eles se maravilham com aquilo. Mas perceba que o texto nos mostra algo interessante. Filipe era diácono da igreja, Filipe era um servo de Deus, era um pregador do evangelho, era alguém usado para operar sinais, prodígios e milagres, era alguém muito usado por Deus. Mas nem mesmo Filipe sabia tudo, porque Filipe não havia ensinado aquela igreja sobre o Espírito Santo. Então Pedro e João veem os milagres que estão acontecendo, vê que a igreja está viva, vê que há algo especial acontecendo ali, e perguntam para eles, isso aqui é resultado da ação do Espírito Santo, não é?
Aí o que a igreja fala? Que Espírito Santo? Parece até alguma igreja batista aí no interior do Brasil, né? Que Espírito Santo? Existe isso aí? Cadê o Espírito Santo? E aí Pedro e João ensinam aquela igreja, falando que ninguém pode fazer nada a não ser pelo Espírito, e dizendo para eles: se vocês não sabiam da teologia do Espírito, nós vamos orar agora. E vocês agora que têm conhecimento, vão receber do poder do Espírito na vida de vocês. E aí eles oram por aquelas pessoas. E acontece o que a gente chama de o Pentecoste samaritano. O Espírito vem sobre aqueles crentes da igreja de Samaria, da mesma forma como havia vindo sobre os crentes da igreja de Jerusalém em Atos 2. E eles começam então a ser cheios do Espírito Santo, falar das grandezas de Deus, profetizar as bênçãos de Deus, cheios do Espírito. O Espírito passa a fazer parte da vida deles. E agora, meus irmãos, Simão está lá, no meio daquela turma, e ele percebe algo interessante. Ele diz assim: como é possível que Deus use tanto Pedro e João dessa forma? Eles levantam as mãos e as pessoas são cheias do Espírito. Que poder é esse? Eu quero esse poder para mim. Eu quero ter a capacidade de controlar a ação do Espírito. Na cabeça de Simão, ele acha que Pedro e João controlam a ação do Espírito. Mas nem mesmo Pedro e João, quando ergueram as mãos sobre os discípulos de Samaria, sabiam o que ia acontecer. Assim como Pedro, logo mais no capítulo 11 de Atos, também não sabia o que ia acontecer quando ele orou por Cornélio e seus amigos, seus familiares naquele lugar. Assim como eles nunca sabiam de nada do que ia acontecer, eles simplesmente ouviam a voz do Espírito, obedeciam e o Espírito ia realizando as coisas. Mas na mente carnal de Simão ele pensa: esses homens têm a chave do reino. Eles têm um poder aí fora do comum. E eu queria ter esse poder. Eu queria poder controlar a ação de Deus. Eu queria poder levantar a minha mão também e as pessoas ficarem cheias do Espírito. E aí, ao invés de se submeter ao Espírito, como o restante da igreja de Samaria se submeteu, e receber do Espírito, ser cheio dele, se tornar submisso a ele, profetizando, falando as bondades de Deus, ele está com o coração cheio de amarga inveja, como diz o texto mais para frente, e ele não permite que o Espírito faça obra na vida dele, mas ele quer controlar a ação do Espírito. E ele conversa com Pedro e João. Eu fico imaginando que conversa sem pé nem cabeça. Olha, eu vi que vocês aí levantam as mãos e as pessoas recebem o Espírito. Vocês podem me dar desse poder? Eu tenho dinheiro aqui. Eu dou dinheiro para vocês e vocês me dão esse poder. Eu também sou um mágico, fui um mago na minha vida. E eu sei que usando as mesmas técnicas a gente pode chegar a resultados fenomenais. Qual a técnica de vocês? Vocês podem me dar um curso? Dá para a gente fazer aqui uma imersão nesse negócio? Eu pago para vocês o preço e vocês me dão um workshop de como que eu faço isso. E a resposta dos apóstolos para ele é doída, né? Vá para o inferno, você e seu dinheiro. Você não entende nada do poder de Deus. O Espírito Santo, ele controla, ele não pode ser controlado. O Espírito Santo não é algo que a gente manipula, mas é algo que manipula a gente. O Espírito Santo não é uma pessoa sob nossa jurisdição. Nós somos pessoas sob a jurisdição do Espírito. Então ele mostra para aquele homem que o Espírito Santo não é a ferramenta. Nós somos as ferramentas na mão do Espírito. O Espírito não pode ser manipulado. Jesus falou sobre isso com Nicodemos, dizendo: o vento sopra onde quer e você ouve a sua voz, mas quem é nascido de Deus, ele é diferente. Ninguém sabe para onde ele vai, ninguém sabe para onde ele vem. É impossível explicar como é a vida das pessoas nascidas do Espírito. O Espírito Santo não pode ser controlado. Mas em terceiro e último lugar, eu quero, baseado nessa história, conversar com os irmãos, que o desejo pelo Espírito Santo deve gerar em nossa vida serviço e não utilidade. Na cabeça de Simão ele pensa assim: se eu tiver esse poder, eu vou aumentar a minha influência.
eu vou ser alguém conhecido, eu vou criar um nome, eu vou poder resolver os problemas das pessoas. O Espírito Santo pode ser para mim um excelente degrau, para eu alcançar o que são as minhas presunções, os meus desejos, os meus alvos, as minhas visões. Então eu quero instrumentalizar o Espírito Santo, eu quero usar ele como algo útil na minha vida, e não quero entender que eu preciso ser útil ao Espírito, que eu preciso me colocar ao serviço dele. O Espírito Santo em nossas vidas, devemos desejá-lo, não para que nós o usemos como plataforma, ou como degrau para algo que queremos realizar, mas para que ele possa nos usar para aquilo que ele deseja fazer. E infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas seguem na onda de Simão, dizendo assim: eu quero a ação do Espírito na minha vida, mas eu quero a ação do Espírito na minha vida para resolver um problema que eu tenho. Ora, você quer dar utilidade limitada ao Espírito na sua vida? Eu preciso da ação do Espírito na minha vida porque acredito que se eu tiver uma vida no Espírito, eu posso prosperar financeiramente. Mas você quer utilizar o Espírito como método para você alcançar um objetivo pré-determinado? Eu quero ter experiências sobrenaturais. Então, se eu procurar uma vida no Espírito, eu vou conseguir ser alguém assim reconhecido, ter um nome, ter uma posição. Eu vou conseguir ter uma posição de autoridade. Então eu quero que o Espírito sirva para mim como degrau para alcançar as minhas coisas. Os apóstolos confrontam Simão, dizendo: o seu coração não é bom. Você está cheio de inveja amarga no seu coração. O pecado está dominando a sua vida, porque você não entendeu que você precisa se render. Citei há pouco Ed Renekiewicz, há uma pregação dele, eu acho que talvez em 2009, que ele usa uma ilustração excelente, dizendo: o Espírito Santo é um vento impetuoso. A própria palavra Espírito no grego é a palavra pneuma. A palavra pneuma significa vento e espírito. A mesma palavra significa vento ou espírito. A palavra que dá origem a pneumático, o vento. Atos 2 mostra o Espírito como um vento impetuoso que enche a casa. Jesus usa essa referência dizendo que os que são nascidos do Espírito são como o vento que vai e vem. O Espírito é esse vento. E aí Ed Renekiewicz diz: muitas vezes eu tentei usar a minha vida cristã, a minha fé, a minha experiência com Ele, como se eu fosse um ventilador, que direciona o vento para onde eu quero, que determina a força do vento, como eu quero, que organiza se o vento vai estar parado ou vai estar girando. O Espírito Santo é o vento, e eu não posso agir diante dele como se eu fosse um ventilador, querendo dar utilidade, que eu imagino que seja boa, para o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dizer ao Espírito: o vento impetuoso sopra sobre a minha vida, e me leva para onde o Senhor desejar. Eu não quero usar o Senhor para cumprir os meus propósitos, mas eu quero ser usado pelo Senhor para cumprir os teus. E assim o Espírito Santo enche a nossa vida e nos transforma. O final do texto que nós lemos é marcante, porque Simão percebe o vacilo que ele deu. Percebe que ele pisou fora da faixa. E ele pede aos apóstolos que orem por ele. Diz: orem por mim, porque de fato eu não entendi. Orem por mim, porque de fato eu estou instrumentalizando o Espírito. Orem por mim, porque de fato eu estou procurando autopromoção. Orem por mim, porque o meu coração não é bom. Por que você deseja o Espírito Santo na sua vida? Você deseja o Espírito Santo para que você possa servir mais os seus irmãos? Para que você possa amar mais? Para que você possa ser mais desprendido das coisas desse mundo? Para que você possa ser mais sensível à voz de Deus? Para que você seja um servo melhor? É para isso que você deseja? Ou será que, como Simão, você tem permitido que pensamentos, racionalizações, intenções avessas à vontade de Deus façam com que você deseje o Espírito Santo por motivos errados? Eu quero orar por você. Vamos orar? Gostaria de pedir que o Andrei colocasse uma música para a nossa meditação. Eu quero dar a você uns 2 minutos para você sondar o seu coração e pensar assim: Senhor,
se eu estou instrumentalizando o Espírito Santo de Deus, se eu ainda não estou completamente submisso a Ele, eu quero estar. E que você fale com o Senhor, e que Ele possa lhe dar esse quebrantamento que você necessita. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor Jesus, essa noite nós estamos diante da Tua presença como igreja do Senhor, igreja santa, lavada e remida no sangue do Senhor. Deus, a nós chegou a mesma mensagem de salvação, que fez com que Simão se rendesse aos Teus pés e descesse as águas do batismo. Nós também, Deus, cremos no Teu nome e acreditamos que o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Mas nós queremos, Deus, essa noite, declarar que queremos desejar a ação do Espírito em nossas vidas pelos motivos certos. Deus, tem misericórdia de nós quando desejamos mais do Senhor, quando desejamos dons, quando desejamos habilidades para nossa própria honra e glória. O Espírito vem para glorificar o Cristo, e nós queremos que o Espírito Santo encha nossas vidas, e que esse encher do Espírito nos leve a amar mais, nos leve a servir mais, nos leve a sermos mais humildes, mais desprendidos, mais abnegados, mais desejosos do Senhor. Deus, nós não estamos procurando um nome, nós não estamos procurando, Senhor, ter controle sobre as coisas, nós não estamos procurando usar o Espírito como escada para qualquer desígnio da nossa alma, mas nós queremos dar liberdade ao Espírito Santo para que faça conosco aquilo que desejar. Não há dinheiro para comprar a ação do Senhor, não há motivação errada que possa fazer com que o Senhor haja em nossas vidas, mas quando nós quebrantamos o nosso coração e pedimos ao Senhor que nos encha para a honra e glória do Teu nome, dos mais altos céus o Senhor ouve nossa oração sincera e derrama o Teu Espírito em profusão sobre nossas vidas. Então declaramos essa noite, Senhor, desejamos mais e mais do Espírito em nossa vida, desejamos ser cheios dEle, desejamos a plenitude dEle em nossa vida, desejamos que Ele domine o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, mas desejamos tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a honra e toda a glória. A Tua igreja crê assim e pede a Tua ação assim, no nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Amém. Vamos para os avisos.